Olá, hoje nós estamos fazendo essa gravação por aqui, porque durante a manhã no estudo, na instituição espírita que estávamos fazendo esse estudo, deu problema na internet, então perdemos boa parte do conteúdo do estudo da manhã. Então nós vamos repetir um pouco essas passagens para a gente deixar registrado. Então hoje nós estamos aqui estudando esse módulo 1 do livro 4, né, Consolador Prometido por Jesus, e que fala a respeito da providência divina, cujo objetivo vem a ser explicar como se manifesta a ação da providência de Deus, providencial de Deus, e identificar os benefícios advindos da providência divina. Né? Então, seriam esses objetivos desse estudo da providência divina. Né? Então, a base de tudo isso é que a providência ela vem a ser a solicitude de Deus para com suas criaturas. Ou seja, a ação providencial do Cristo se manifesta, de Deus se manifesta, porque Deus está em toda parte. Tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. A gente estuda isso lá na Gênesis, capítulo 2, item 20, que, aliás, são vários itens que falam a respeito dessa temática da providência de Deus, da previdência de Deus, né? Então, o Espiritismo explica que quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, representemo-lo para facilitar a nossa compreensão sob a forma concreta de um fluido inteligente, preenchendo o universo infinito e penetrando todas as partes da criação. A natureza inteira mergulhada nesse fluido divino. Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades que ele, cada átomo desse fluido, se assim nós podemos exprimir, possuindo o pensamento, isto é, os atributos essenciais da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua previdência, à sua solicitude. Não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, que de algum modo não esteja saturado dele. Também no item capítulo 2 da Gênesis, item 24. Então, na verdade, o que a gente precisa compreender é como se manifesta o mecanismo da providência de Deus, como Deus consegue gerir todo esse universo, sendo ele a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como ele estabelece os mecanismos de suas leis, para que essas leis possam, digamos assim, estar presente em tudo o que acontece no nosso universo, afirmando, como Kardec afirma, essa expressão: não haverá nenhum ser, por mais ínfimo que o suponhamos, que de algum modo não esteja saturado dele, né? Então, é imaginar que este fluido divino que está em toda parte do universo é tal qual um grande oceano e que todos os seres estão mergulhados neste oceano, submetido às leis divinas que a tudo presidem, que a tudo regem e que ele a tudo providencia para o crescimento, para a evolução, para o amor, onde todas as criaturas estão destinadas, digamos assim. E como tudo está conectado, isso faz valer a expressão poética quando se diz que não se arranca uma flor sem que se atinja as estrelas. Então, é aquela história: se eu arranco uma flor, uma estrela sente. Não é? Então, é essa questão da, da, da completude, essa questão da sintonia, onde tudo está ligado, onde tudo se relaciona. Então, é por isso que eu não posso atingir um irmão sem que outro irmão sinta essa onda de violência. Eu não posso ter um pensamento sem que outra criatura perceba essa manifestação desse meu pensamento. Então, são essas leis que regem o universo e que nos explicam a providência de Deus, né?
Então, com o advento do Consolador prometido por Jesus, a compreensão a respeito da divindade ganha uma nova dimensão, visto que o Espiritismo vem nos revelar que a ação divina se manifesta por meio da aplicação de leis naturais e imutáveis, criadas por Deus. A ação do Criador na criação é o que chamamos da providência divina, conforme nos esclarece Kardec. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Perante o símbolo e poesia de Leon Denis, a providência divina é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. Então, a manifestação do amor de Deus está presente em todo o universo, com o seu cuidado, com a sua capacidade, a sua solicitude de a tudo entender, de a tudo prover para o bem-estar e o crescimento de todos os seres de sua criação, né? A respeito, assevera Emmanuel, no livro O Consolador, questão 227, quando ele diz que são tão grandes as expressões da misericórdia divina que nos cercam o espírito em qualquer plano da vida, que basta um olhar à natureza física ou invisível para sentirmos em torno de nós um aluvião de graças. Basta a gente olhar o mundo que a gente vive e a gente vai entender o equilíbrio de tudo, do ar que a gente respira, das plantas, da natureza, do mar, do equilíbrio que existe nos diversos ecossistemas que presidem a nossa vida, os automatismos da natureza, os mecanismos de crescimento da vida, os mecanismos das leis de Deus. Quando você joga uma semente, essa semente vai brotar porque a terra está preparada, porque choveu, porque a chuva rega aquela planta. E esses mecanismos, a gente precisa compreender que isso está dentro dos mecanismos das leis de Deus, que são expressões que gerem e que governam todo o crescimento do universo. Então, do mínimo, do macromundo ao micromundo, tudo se encadeia, tudo está submetido a leis que visam o amor, o equilíbrio e a ordem. E a previdência divina é nisso que consiste, é nesse mecanismo de organização, nesse provimento de regras, de leis estabelecidas para gerir todo esse processo. Eu estava de manhã comentando que é uma espécie de sistema. Se a gente fizer uma analogia, a gente pode entender que num determinado hoje em dia, como a gente entende, a gente vive submetido a muitos sistemas que gerenciam boa parte das atividades de nossa vida. Seria muito difícil a gente imaginar, por exemplo, um sistema de reconhecimento facial, aonde você tem uma grande multidão e você, no meio daquela multidão, a tecnologia permite que você identifique naquele universo de milhares, centenas de pessoas, rostos que são identificados num grande banco de dados. E se naquele banco de dados existe algum daqueles rostos que trata-se de uma pessoa que cometeu algum crime, o sistema avisa que aquele rosto está ali naquela multidão. Ao entrar num estádio, por exemplo, você reconhece um torcedor que faz parte de um processo anterior, que agrediu a lei de alguma maneira, então você reconhece por esse mecanismo de reconhecimento facial. Então, eu estou citando apenas esse exemplo para dizer que a previdência divina é esse sistema presente em toda parte que está sempre ativo,
visualizando todas as coisas que acontecem. Esta é a solicitude do Criador. A gente não precisa disparar nenhuma rotina para dizer meu sistema imunológico funcione nesse momento, meu sistema vascular deixe de funcionar nesse momento. Não, estas coisas acontecem automaticamente porque tudo está dentro desta previdência divina adredemente estabelecida para que o mecanismo da vida se estabeleça no nosso planeta, no nosso orbe, no nosso corpo. Então, este é o mecanismo da vida. É a providência de Deus para que tudo cresça, para que tudo evolua, para que tudo se encadeia. E como é que a gente percebe que uma coisa está relacionada à outra? Como é que uma coisa influencia na outra? É porque todos nós estamos mergulhados neste fluido divino, aonde Deus a tudo vê, tudo sente e tudo prevê, não é? A alma aqui, ou alhures, receberá sempre de acordo com o trabalho de edificação de si mesma. É o próprio espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus o seu juízo supremo e eterno. Não é? Então, ele coloca aqui essa questão, que o favor divino, porém, como o homem pretende receber no seu antropomorfismo, que vem a ser esta filosofia que entende que determinadas coisas que o homem atribui à divindade, características de um Deus que ele conhece, criado à sua imagem e semelhança. Não se observa no caminho da vida, pois Deus não pode assemelhar-se a um monarca humano. A gente começa a pensar que como nós somos, como temos uma forma, uma maneira, a gente imagina este Deus, uma figura antropomórfica, e Deus, pela doutrina espírita, a gente viu que não é uma figura humana, é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, esta é uma característica que a gente tem que entender, e que Deus não pode ser um monarca humano cheio de preferências pessoais ou subordinados por motivos de ordem inferior. É isso que a gente tem que compreender. Seguindo um pouco mais, a gente vai ver que a ação da providência divina, ele estabelece que para entender esses mecanismos de ação da providência divina, é preciso ter alguma compreensão das leis que regem os fluidos e os tipos de frequência das vibrações energéticas, pois são estes elementos materiais que servem de veículo à manifestação da vontade do Criador e de todos os espíritos, ainda que em escala bem reduzida. Então, é aquela questão que a gente comentava: estamos todos imersos num grande oceano, que é o fluido divino, não é? Então, a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisto que consiste a ação providencial. Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, imiscuir-se em pormenores ínfimos, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Né? Então, aí é que entra aquela questão do sistema. Deus estabeleceu os mecanismos da lei, que é um sistema que a tudo vê, que a tudo providencia. Né? Então, na Gênesis, no capítulo 2, ele coloca no item 20 isto, né? Esta a interrogação que a si mesmo dirige o incrédulo, concluindo por dizer que, admitida a existência de Deus, só se pode admitir quanto à sua ação, que ela se exerça sobre as leis gerais do universo, que este funcione de toda a eternidade, e em virtude dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera de suas atividades, sem que haja mister a intervenção incessante da providência. Né? Então, ele segue com esse estudo na Gênesis, no capítulo 2, item 20, item 21, item 22, item 23. Então, e segue esse estudo, que eu vou parar apenas nele, no item 20, mais adiante, quando ele coloca um exemplo que fica melhor para a gente compreender essa ação da providência divina.
ação da providência divina. E é exatamente nesse item 27, quando ele diz o seguinte, o homem, ele diz o seguinte, no item 26 ele diz, temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que talvez se exerça a ação de Deus sobre as partes mais íntimas de todos os seres, e, conseguintemente, do modo por que eles chegam às mais sutis impressões de nossa alma. Esse exemplo tiramos de certa instrução que, a tal respeito, nos deu um espírito. Então, no item 27 do capítulo 2 da Gênesis, ele coloca esse exemplo, para entender melhor esse mecanismo da ação da providência de Deus. O homem é um pequeno mundo que tem como diretor o espírito e como dirigido o corpo. Então, imaginemos nós, espíritos encarnados, que somos um pequeno mundo. E o diretor desse pequeno mundo, que somos nós encarnados, é o nosso espírito. E quem dirige esse nosso mundo é o espírito, e quem é dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação cujo Deus seria o espírito. Compreendei bem que aqui há uma simples questão de analogia e não de identidade. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, músculos, nervos, articulações, são outras tantas individualidades materiais, se assim se pode dizer, localizadas em pontos especiais do referido corpo. Se bem seja considerável o número de suas partes constitutivas de natureza tão variada e diferente, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Então, aqui ele faz essa analogia dizendo que tudo o que acontece no nosso corpo, o nosso espírito sabe. E estas sensações, os espíritos sentem todas, distingue, analisa, assina a cada uma e a causa determinante e o ponto que se produziu. Tudo por meio do fluido perispirítico. Então, o diretor do nosso mundo, que é o espírito, sabe de tudo o que acontece com o nosso corpo, através de um fluido que está presente em todo o nosso corpo. Que fluido é esse? É o elemento intermediário que liga o espírito ao corpo, que é o perispírito. Então, esta analogia ele coloca dizendo que o espírito sente, sabe, prevê tudo que está acontecendo com o corpo material de uma outra dimensão através do meio de transmissão dessas informações, que é o fluido perispirítico. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e a criação. Deus está em toda parte na natureza, como o espírito está em toda parte no corpo. Todos os elementos da criação se acham em relação constante com ele, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Todos os membros estão em movimentos, os diferentes órgãos estão a vibrar, o espírito ressente todas as manifestações, as distingue e localiza. As diferentes criações, as diferentes criaturas se agitam, pensam, agem diversamente. Deus sabe o que se passa e assina, e cada um o que lhe diz respeito. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo e a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Então, ele conclui no item divino dizendo o seguinte: compreendemos o efeito, e já é muito, do efeito remontamos a sua causa e julgamos da sua grandeza pela do efeito. Escapa-nos, porém, a sua essência íntima, como a da causa de uma imensidade de fenômenos. Conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, calculamos-los e, entretanto, ignoramos a natureza íntima do princípio que os produz. Será então racional que neguemos o princípio divino
porque não o compreendemos? Kardec nos faz essa pergunta, né? Então, para concluir, no item 30, ele diz o seguinte: diante desses problemas insondáveis, cumpre que a nossa razão se humilhe. Deus existe. Isso não podemos duvidar. É infinitamente justo e bom. Essa é a sua essência. A tudo se estende a sua solicitude. Ele está presente em toda parte do universo. Compreendem-lo. Só o nosso bem, portanto, pode ele querer. Deus quer o nosso bem. Donde se segue que devemos confiar nele. Isso é o essencial. Quanto ao mais, esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. Ou seja, nos mecanismos da lei, no grau de evolução que nós estamos hoje disponíveis, a gente precisa entender que Deus existe, que Ele está em toda parte, que as suas leis governam o nosso orbe sob o comando auspicioso, amoroso e permanente do Cristo de Deus, o Senhor Jesus, e o que Ele quer é o nosso crescimento, visa o nosso bem, a nossa paz, a nossa evolução. E em tudo Ele prevê a solicitude. Nós respiramos, nós temos o sol, nós temos a natureza, nós temos os alimentos, ele prevê tudo que a gente necessita para a gente evoluir. Então, confiar nesse mecanismo da lei de Deus é o essencial. Entender definitivamente como tudo isso acontece e esperemos que nos tenhamos tornado dignos de o compreender. É isso que Kardec nos ensina no estudo do capítulo 2 da Gênesis sobre a ação da providência divina, não é? Há, contudo, um fato concreto que não podemos ignorar. A providência divina existe e somos dela beneficiários cotidianamente, no plano físico e no espiritual. Eis o que Emmanuel tem a dizer no livro Rumo Certo. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. Para assegurar-nos quanto a isso, basta dar-nos-á a prática da oração, mesmo ligeira ou inarticulada, que desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Certamente a prece não se fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas imprevistas. Pensa, todavia, no amparo de Deus e em todos os episódios da estrada, senti-los-á contigo no silêncio do coração. Nos obstáculos de ordem material, esse apoio não te chegará na obtenção do dinheiro fácil que te solva os compromissos, mas na força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários te venham às mãos. Então, se a dificuldade é de ordem material, não esperemos que oremos e que chova dinheiro ou recursos na nossa vida, mas choverá força para trabalharmos a fim de que os recursos necessários nos venham às mãos. Nas horas de dúvida, não te virá em fórmulas verbais diretas que te anulem o livre-arbítrio, e sim na inspiração exata, que te ajude a tomar decisões indispensáveis à paz da própria consciência. Nos momentos de inquietação, não surgirá em acontecimentos especiais que te afastem do testemunho de fé, mas percebê-los-á contigo em forma de segurança e bom ânimo na travessia da aflição. Nos dias em que o mal te pareça derrotar, a golpes de incompreensão ou de injúria, não se te expressará configurado em favores de exceção que te retirem dos ombros a carga das provas retentoras, e sim na energia bendita da fé viva, que te restaure a esperança, revestindo-te de coragem, a fim de que não te esmoreças na rude jornada em direção à vida nova. Então, irmãos, seja qual for a dificuldade em que te vejas, ou a provação que experimentas,
Recorda que Deus está contigo e nada te faltará nos domínios do socorro e da bênção, para que atravesses todos os túneis de tribulação e de sombra ao encontro da paz e a caminho da luz. Não esqueçamos que tudo está conectado neste mundo de nosso Deus, que todos os seres estão conectados. Nós, enquanto espíritos encarnados, temos mentores espirituais desencarnados que estão conectados através do pensamento por esse mecanismo do fluido divino com cada um de nós. Então, esses seres nos inspiram, nos intuem, nos demonstram caminhos para seguir. Esses seres intuem a outras pessoas, outras almas que podem interceder por nós. São esses os mecanismos da lei que estão presentes em toda parte. E é através de todos esses mecanismos, de todas essas partes do todo do universo, que a providência divina se estabelece. Meios, o fluido divino. Partes, nós e todas as partes desse universo. Objetivo, crescimento e o amor da humanidade. O mecanismo que controla tudo isso, os mecanismos da lei. Nada do que acontece está fora do mecanismo da lei. É isso que ele está nos ensinando, nos colocando para a gente entender o que é a ação da providência divina. Não é isso, meus irmãos? E para concluir esse nosso estudo, a gente vai falar das bênçãos da providência divina. Então, os ensinamentos de Jesus que seguem fornecem maiores esclarecimentos a respeito da providência divina. O nosso Senhor Jesus, em seu Evangelho, nos cita algumas passagens desse Evangelho que nos falam a respeito dessa providência divina, das bênçãos dessa providência divina. Então, o primeiro deles, não ajuntei para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, as traças e o ferrugem os corroem, e os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouro nos céus, onde nem a traça e nem o ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver todo são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se seu olho estiver doente, todo o seu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Ninguém pode servir a dois senhores. É outro trecho. Com efeito, ou odiará a um e amará outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E este texto que é fantástico, que fala a respeito dessa providência divina de uma forma poética, de uma forma magistral. Por isso vos digo, que não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valei mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só covado à duração da sua vida? Um só momento, um só instante à duração da sua vida. E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje, e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tendes necessidade de todas essas coisas. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã
se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Está lá em Mateus, capítulo 6, versículos de 19 a 34, não é? Então, a providência divina nos concede bens favoráveis ao nosso progresso intelectual e moral. Alguns destes são bens são transitórios, úteis à vida no plano físico durante a encarnação. Outros são eternos, imprescindíveis à felicidade do espírito, independentemente do plano de existência onde ele se encontre. A sabedoria está em sabermos utilizar os primeiros, sem nos escravizarmos a eles, mas priorizar a aquisição dos segundos, dos bens do espírito, e sem se escravizar aos bens da matéria. Infelizmente, são características da imperfeição espiritual apreciarmos a aquisição de bens materiais, sempre de caráter transitórios, e as sensações que ele nos proporcionam, mesmo estando cientes que o acúmulo de bens materiais jamais poderá ser considerado processo de felicidade. Ao contrário, pode estimular o egoísmo e o orgulho, retardando o nosso progresso individual. Sendo assim, é importante destacarmos os principais ensinamentos presentes nos textos evangélicos anteriormente citados. Aprender a acumular bens ou tesouros imperecíveis e imortais, não sujeitos à destruição por efeito dos elementos da natureza, a traça e a ferrugem, ou os que possam ser retirados, roubados. Esses tesouros são as virtudes e as conquistas intelectuais e edificantes. São as conquistas do espírito, as conquistas do espírito. É preciso estar atentos à aquisição de valores imperecíveis do espírito, aprendendo a distinguir o supérfluo do necessário, o bom do ruim, o superior do inferior, educando a conduta, pois onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O ser humano feliz conhece com clareza o significado dos verbos ter e ser. É importante que nós não nos preocupemos tanto em ter, mas valorizemos o que possamos ser, porque esta é conquista definitiva para a nossa alma. Os olhos percebem o mundo, as pessoas e as coisas, mas só teremos luz espiritual se transformarmos os olhos em candeias, isto é, olhos que enxergam a vida verdadeira e os valores eternos que promovem a melhoria do espírito, combatendo as imperfeições ou trevas que existem em nosso íntimo. Veremos o mundo e as pessoas sob nova ótica. O homem espiritualizado conhece o valor relativo dos bens materiais e o peso que eles representam. Esforça-se, então, para dominar e não ser dominado pelas paixões inferiores. Conduz seu destino, discernindo o certo do errado e fazendo as escolhas mais acertadas. Então, estão aí, meus irmãos, essas informações que recebemos nesse estudo da noite de hoje, né, nesse estudo do dia de hoje, compreendendo de uma forma definitiva que é fundamental que a gente entenda a ação da providência divina, que se manifesta em toda parte, e os benefícios que Deus nos concede para que nós possamos crescer, para poder evoluir os nossos espíritos e entender o nosso papel da evolução. Então, Deus está em toda parte, nós estamos mergulhados nesse mundo de nosso Deus, submetido às suas leis, e sejamos, pois, felizes, pois sabemos que Deus provê todos os mecanismos para que a gente consiga evoluir e atingir a nossa felicidade. Então, tenhamos essa fé, tenhamos essa paz, para a gente compreender que Deus é amor, que a tudo governa, que a tudo preside e que assiste à nossa felicidade. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa cada vez mais ter fé no futuro e confiança nos mecanismos da lei que sempre estão
à disposição para que possamos evoluir. Muita paz.